direito dos povos soberanamente decidirem o que querem fazer neste campo, como querem produzir, o que querem produzir, como querem consumir e o que querem valorizar. E a segunda característica é a intersetorialidade e participação social. Partimos da premissa que a condição alimentar e nutricional, ela tem, de indivíduos e famílias, ela tem múltiplas dimensões. Se ela tem múltiplas dimensões, ela tem que ser tratada dessa forma, atacando-se sempre que possível, de maneira coordenada e simultânea, essas múltiplas dimensões, e isto requer ações integradas. Ações integradas requerem o difícil exercício da intersetorialidade. Qualquer pessoa que já lidou com o governo sabe como é que é difícil a construção da intersetorialidade. Agora, devo dizer, a bem da justiça, para ser justo, que isso não é nenhuma exclusividade dos governos. Qualquer de nós da universidade sabe o que é praticar a interdisciplinaridade. Então, é muito parecido. É muito parecido. Em ambos os casos, aliás, envolvendo recursos de poder. Então, a construção nossa é uma construção que requer esse enfoque intersetorial, mas requer, sobretudo, participação social na formulação das políticas. Eu não tenho tempo para dizer, mas isso reflete uma tradição no campo das políticas públicas, na qual eu acho que avançamos muito. O mundo avançou e o Brasil avançou. Sobre os indicadores não vou falar. Já falo muito hoje aqui sobre indicadores, sobre as melhorias e tal. Foi falar da EBIA, eu tinha destacado um fato que talvez valesse a pena, porque dialoga com observações feitas na parte da manhã. A EBIA, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é uma adaptação do famoso método Cornell, né, e usado pelo Departamento de Agricultura americano para o Brasil, a medida nacional dela é de 2004, da PNAD, e tem esses números: 65,2 homicídios considerados em segurança alimentar, 16% é leve, que significa quando a qualidade da alimentação começa a se ver comprometida, a moderada é 12%, que significa quando você já começa a enfrentar restrições quantitativas, e a grave é 18%, o que significa ter vivenciado, alguém da família vivenciou experiência de fome no período considerado pela pesquisa. É um indicador muito interessante por várias razões, e eu peguei uma análise feita pelas colegas Ana Segal e pela Letícia Marim Leon, não sei se o Monteiro fez também alguma coisa assim, mas comparando, uma comparação possível, o companheiro lá do CDPLAR falou de manhã sobre os 2 pontos, né? Essa é a comparação de 2 pontos que eu consegui encontrar, não sei se haverá outras, que é o esforço, a iniciativa das colegas de ajustando, considerando a mesma amostra, isto é, a amostra da PNSD, que são os domicílios com mulheres em idade fértil, e comparando com a mesma amostra na PNAD, tem uma indicação interessante, que é o fato de que é como se você estivesse tendo, a melhoria está se dando por um movimento gradativo na direção de condições mais amenas de insegurança alimentar. Então, na verdade, a insegurança alimentar leve nessas famílias cresce, porém ela cresce sobretudo em função da redução das condições mais graves. E aquele indicador é especificamente com relação às famílias que recebem o Bolsa, e aí é absolutamente evidente, né? Já foi falado também de manhã, a insegurança alimentar grave caiu em 25,3% em 2 anos, comparando as duas pesquisas. Também é bastante evidente o papel central das políticas sociais, eu quero acrescentar isso, o apoio à agricultura familiar. Parte da atenuação do impacto da inflação internacional no Brasil se deveu ao papel que a agricultura de base familiar cumpre no abastecimento desse país, não é? Mas o papel central das políticas sociais nesta armação que tem uma perspectiva de direito. E políticas sociais, eu quero lembrar, não é exclusivamente Bolsa Família. Políticas sociais, nesse meu conjunto aí, está a permanente recuperação do salário mínimo, do poder de compra do salário mínimo, uma recuperação que veio, obviamente, reforçada cujo impacto foi reforçado com a recuperação do emprego, e os outros benefícios da Previdência, né, e o BPC, né. Esse conjunto representa várias vezes o volume do Bolsa Família. Então, acho que às vezes a gente precisa tomar cuidado também de considerar o conjunto das políticas sociais de maneira mais ampla, não é? Inclusive porque eu sou sempre fui um ardoroso defensor do Bolsa Família, acho que é uma questão de direito, inclusive,
ter um programa desse em execução, mas não há que subestimar o papel que essas outras políticas, que são mais expressão de direitos institucionalizados, que não é qualquer governo que pode chegar e tirar, não é? Que tem uma institucionalidade mais constitucionalizada, que não pode reduzir o papel deles. E o marco institucional que a gente tem trabalhado é a lei orgânica, que prevê a construção de um sistema com esse formato, só para dar uma... não sei se isso é ocioso, acho que muita gente aqui já lidou com isso de alguma maneira, mas, de todo modo, esse é o formato pensado para o Sistema Nacional. É um sistema que, como outras áreas, ele se baseia na realização periódica de conferências, um momento fundamental de consulta social, onde as grandes diretrizes são aprovadas. O Conselho tem o papel de transformar essas diretrizes em propostas de governo, e a Câmara Interministerial, que a secretária Lete mencionou, é a grande novidade da lei, isso não existia. No Brasil, o Conselho existia previamente a lei, uma Câmara Interministerial que tem o papel de transformar essas proposições em propostas, em programas públicos, transformar ou não. O Conselho é um conselho consultivo. Esse é o preço da intersetorialidade. Nós somos um conselho que reúne 19 ministérios e 38 representantes da sociedade civil. Não haveria como um conselho desse impor as suas deliberações sobre outros sistemas de política pública, como é o sistema de saúde e assim por diante. Então é por isso que ele tem esse caráter consultivo, não é? E a gente espera, e estamos nesse momento trabalhando na direção da construção dessas mesmas estruturas nos estados e nos municípios, não é? Não preciso insistir porque que sem sistemas estaduais e municipais não existe sistema nacional. E para terminar, meus desafios. Então eu não vou demorar neles, vou só mencionar, porque eu acho que eu já passei o tempo, né? Já cheguei lá? Tá. Primeiro,